Boa noite. Boa noite, boa noite. Já começamos com um acidente. Faz parte. Vamos esperar um pouquinho, as pessoas entrando. Deixa eu logo fixar o tema aqui. Boa noite, amor. Rô, boa noite. Que bom ter você aqui. Como é que tá tudo por aí? Hoje vamos falar sobre palavras mágicas. Esse tema foi sugerido na semana passada para mim. Eu até usei para falar um pouco na mentoria. Então, a galera da mentoria que estiver por aí. Todos com medo, é verdade. Eu acho que nesse momento aqui, pelo menos no meu Instagram, das pessoas que eu sigo, eu sou a única pessoa que está com live marcada para não falar sobre coronavírus. Não que vai ser um assunto que eu não vou abordar. Inclusive, vou falar dele agora no início, que é pra gente não deixar um assunto tão importante, tão urgente, né, pro final. Então, aqui, pelo menos aqui em Portugal, nós estamos de quarentena. Boa parte de nós está de quarentena, né? Tem pessoas que ainda estão trabalhando, os supermercados estão funcionando em horário especial, mas estão funcionando. Renata, boa noite. As crianças estão em casa, então as escolas estão fechadas. E agora a gente precisa se reinventar. É o que eu digo sempre, né? Todo momento de tensão requer da nossa atenção. Cris, boa noite. Então a gente precisa olhar para esse momento, como se diz aqui em Portugal, olhar com olhos de ver, olhar para esse momento e tentar tirar algo dele, né? Tirar boas lições desse momento. Já temos agora a certeza de que o contágio é muito, muito rápido. A gente já estava sabendo, acho que o mundo já estava sabendo dessa doença desde meados de janeiro. Elton, boa noite. E a gente ficou naquela de álcool e lavar e não sei o quê. Mas a gente percebeu que isso só não basta, senão não estávamos todos em casa. Era só passar álcool na mão e seguir. Então, a melhor opção é essa. Algumas empresas no Brasil, alguns amigos que eu conversei ontem e hoje principalmente, já me disseram que estão de portas fechadas, que estão de home office. Então, se isso é possível, se é possível fazer home office, vamos fazer, né? A gente tira aí 1, 2, 3 vetores da rua, né? Aqui meu marido ainda está trabalhando, tem um trabalho de pouco contato com pessoas, né, em local aberto, então isso faz com que o trabalho possa se estender um pouco mais até a ordem aqui direta do governo, né? Mas eu e as crianças já estamos em casa, então a gente tem aqui menos 3 vetores andando pelas ruas. E a intenção é essa, é que a gente diminua a quantidade de vetores, a quantidade de pessoas que vão levar e trazer esse vírus. Mas é isso. O que é que eu vou fazer aqui no Instagram a respeito disso sobre o coronavírus? Primeiro, trazer aqui algumas informações que são as realidades e verdades para mim, né? Porque aqui eu recebo um monte de informação e existe a realidade que eu tô vivendo na minha casa, eu não sei o que tá acontecendo aqui na casa do meu vizinho do lado. Esta é a verdade. Então, toda vez que me perguntam como tá aí em Portugal é muito grande, né? A gente sabe do que tem de notícia, da quantidade de infectados, da morte que houve, enfim.
A gente tá alerta nesse sentido, mas o que a gente pode fazer nesse momento é a quarentena. Gabi, boa noite. Francis, boa noite. E a gente sabe que realmente fica todo mundo preocupado, o estado de ansiedade, né? Inclusive, estava até conversando com a minha prima que veio ficar um pouco com os meninos hoje para eu atender, porque eles também estão muito ansiosos, muito agitados, trancados dentro de casa, crianças que estão acostumadas a sair da escola e passar ali pelo menos 1 hora andando de bicicleta, correndo, jogando bola, fazendo alguma coisa em espaço externo, né? Estar dentro de casa trancado para nós é muito difícil. Então, quem acompanhou aí, eu fiz as ilhas aqui dentro de casa para a gente tentar botar todas as atividades ali à mão para que eles possam fazer, para que eu possa estar junto em alguns momentos, orientar. E eu estava conversando com a minha prima que, nossa, às vezes eu sinto uma palpitação, assim, eu levanto e o coração parece que dá uma parada e bate depressa. Será que é ansiedade? Aí ela olhou pra mim, né? É ansiedade. Porque a gente tem informação, tem um monte de informação, mas muito é especulação. A gente ainda não tem nenhum dado concreto sobre esse vírus. A coisa está se construindo, né? Talvez a gente vai ter a gente tem estatística, né? Tem os números que a gente está vendo dia após dia. Amanhã pode acontecer uma coisa nova, uma coisa completamente diferente e assustar todo mundo e dizer, nossa, eu estava no grupo de risco e eu nem sabia. Enfim, o que eu tenho para dizer sobre o coronavírus é isso, né? A realidade que a gente está vivendo. Eu acredito que a quarentena é a melhor opção para esse momento. E o que eu vou trazer aqui... Ei, Thaís, boa noite. E o que eu vou trazer aqui para vocês é algo que possa ajudar as famílias, né? Os pais, as mães, as pessoas que estão cuidando das crianças. Marta, boa noite. As pessoas que estão cuidando das crianças em casa nesse momento, porque realmente não é fácil. Então a gente precisa se apoiar, né? Como diz o Cortella, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se a gente se juntar, o bicho foge. Nesse momento a gente vai se juntar aqui, na fogueira, no Instagram, no YouTube. Vamos arrumar aquela gaveta que não deu para arrumar, fazer aquela comida que tava com vontade de fazer, aproveitar fazer um bolo com as crianças que tem tempo. Pode espalhar a farinha na cozinha depois a gente junto, só não gasta muita farinha que a gente não sabe como é que vai ficar o supermercado semana que vem. Mas façam, os pais que estão em casa, estão de baixa, aproveita para brincar com as crianças, aproveita para interagir, para fortalecer o vínculo, para dizer, meu filho, eu tô aqui. Informação para as crianças, gente, cuidado com criança assistindo noticiário, tá? Criança fica vendo, tá morrendo, eles ainda não têm toda a nossa capacidade, o discernimento de dizer, não, isso aqui é falso, isso não é, isso é exagero. O que as crianças precisam saber é que existe uma doença que é parecida com a gripe, a gente pode explicar para a criança dessa maneira, né? E que ela passa muito depressa. É um vírus muito esperto. Um espirra aqui, só de você encostar já. E aí ensinar eles que eles precisam lavar bem as mãos, higienizar as narinas, né? Escovar o dente, gargarejar bem e jogar aquela água para fora. Rafaela, boa noite. E dizer para eles que eles estão protegidos com a gente, fazendo a quarentena, explicar por que tá em casa, né? Eu acredito que esse momento de tensão vai fazendo a gente pensar em muitas coisas. Então eu espero que até o final da semana eu tenha um pouco mais de ajuda para vocês, além das ilhas. Então vamos lá, partiu! Vamos falar das palavras mágicas, que é o nosso assunto. Já tivemos aqui 10 minutos de coronavírus para fazer jus aí a todas as pessoas que estão fazendo live nesse momento. Então vamos lá, vamos para o nosso assunto. Palavras mágicas. E eu lancei 2 perguntas, trouxe aqui algumas das respostas, eu disse que eu ia responder na live, né? Glauci, boa noite. Como que você ensina as palavras mágicas? Então, no post, quais foram as palavras que eu apontei? Por favor, obrigado, com licença e desculpa, e me desculpe, né?
Eu apontei essas palavras, mas a gente tem um tanto de outras palavras, como os bom dias da vida, olá, sorrisão, né? Essas coisas que a gente ensina e vamos conversar sobre isso. Eu perguntei como que as pessoas ensinavam as ditas palavras mágicas. Por que que eu usei esse nome? Foi assim que eu aprendi quando eu era criança na escola. Não que eu tenha aprendido essas palavras na escola, né? Mas na escola eu as aprendi como palavras mágicas, como as palavras que eram mágicas, mas elas também eram obrigatórias. A gente tinha que dizer, né? Elas eram mágicas, mas não resolviam todos os problemas. E aí me disseram, né, que ensinam no dia a dia. Uma professora respondeu que ensina no dia a dia na sala de aula. Mães responderam que sempre usam com as crianças as palavras mágicas. Então aqui eu estou entendendo que é o exemplo. É um sinal de educação. Então sempre ensino e oriento que falem. Ensino mesmo como palavras mágicas, pois solucionam muitas coisas. Então, essas foram as respostas. Selma, boa noite. As respostas que eu recebi para o como você ensina. E o que querem saber sobre as palavras mágicas, que foi a que eu fiz agora de tarde. Alguns questionamentos. Fernanda, boa noite. Alguns questionamentos vieram assim, tipo, o que mais que você vai dizer que não pode fazer? Vai dizer que é método tradicional e não pode ensinar as crianças a falar a palavra mágica. Juninho, boa noite. Então, vamos lá. E aí as pessoas me perguntaram, como devemos ensinar as palavras mágicas? E existe situação em que a gente não deve usar? É um sinal de cortesia, gentileza e todos devemos usar, não é verdade? Débora, boa noite. Quando fazemos algo errado, devemos pedir desculpas. Ou nem isso devemos fazer mais. Então, o que eu percebi aqui é que as pessoas entenderam que eu ia fazer uma crítica às palavras mágicas. É mais ou menos. Então, vamos lá, elas. Claro, gente, que a gente precisa usar essas palavras, né? Essas palavras são convenções sociais. Da mesma forma que a gente chega num lugar e diz olá e diz bom dia, isso não quer dizer que eu sou uma pessoa educada. Isso quer dizer... Para, Celso. Que eu fui ensinada a dizer essas palavras... Aí, tá todo mundo de corona então, né? Não pode tossir? Vou coçar. Que essas palavras devem ser ditas. Então, a gente foi ensinado que numa situação X, eu digo Y. Numa situação onde eu chego e as pessoas já estão, eu digo olá, boa noite. Ok? Isso é uma convenção. O que não quer dizer que eu sou uma pessoa cortês, educada, polida, tá? Então, elas são um condicionamento. Qual que é a crítica a isso? É quando eu ensino apenas pelo condicionamento. Vai lá, pede desculpa pro seu amigo. Vai, pede desculpa pro seu irmão, agora. Só vou fazer tal coisa quando você me pedir desculpa por aquilo que você fez comigo. Né? Então, a gente não dá tempo de se criar um porquê, de se criar um sentido nessa situação. Né? Como muitas vezes quando eu tô falando a respeito de comportamento, que eu digo que o bom dia, aquele bom dia que vem de verdade, que vem do fundo, carregado de um sorriso, não que a gente tenha que estar bem disposto sempre, não é isso. Mas aquele bom dia que a gente traz, ele pode trazer um ambiente mais agradável externo e interno. Porque se eu entro... só resmungando, talvez isso não traga nenhuma positividade, nem para o outro, nem para mim. Mas se eu respiro e vamos lá, bom dia, pode ser que isso melhore. Então, na preparação do ambiente interno, como já falei algumas vezes, né? Então, as palavras mágicas, o que eu quero dizer a respeito das palavras mágicas não serem mágicas, é que elas não garantem
A gentileza, a educação, a polidez, a cortesia. O que garante isso é a forma como eu faço, né? A gente tem passado por algumas situações aqui em casa agora. Claro, gente, eu não tô dizendo que não é para ensinar, tá? Que isso fique bem claro. É para ensinar. Mas existe uma série de coisas em torno disso. Não é vai lá e pede desculpa. Pede desculpa pelo quê? O que foi que a criança fez de errado? Que oportunidade que ela teve de construir a respeito disso, entender que ela fez algo errado e às vezes não necessariamente se desculpar e sim reparar o erro, né? Como é uma coisa que a gente vem falando muito nas últimas lives a respeito de reparação de erro. A gente pode errar? Sim, a gente pode. Mas quando a gente ensina a pedir desculpa pela desculpa, vai lá e pede desculpa pro seu irmão por você ter batido nele. Aí, desculpa, desculpa, É como se essa palavra resolvesse todos os problemas e me liberasse para fazer de novo. É só eu pedir desculpa. Eu faço de novo e peço desculpa. E vou só contar um caos aqui. A gente tem passado situações com o Joaquim, nosso filho mais velho, que a gente sempre diz que ele é um lorde, que ele é muito educado, que ele é muito polido. Mas o Joaquim, ele aprendeu a fazer aquilo que a gente tanto dizia para ele fazer, que era para ele ficar de cabeça erguida, para ele enfrentar situações, para ele olhar nos nossos olhos e dizer a verdade, sem ficar acanhado, né? Carol, boa noite. E aí, então, ele passou um pouquinho da conta e tem feito algumas grosserias, né? Conosco, a gente está aqui com todo respeito, com todo amor, que erramos, sim, né? Mas que estamos aqui para ele com todo amor e carinho. Laércio, boa noite. E às vezes, quero mais. Quer mais? Como assim? Por favor. Mas e o carinho, né? E o que a gente tem frisado é o seguinte: muitas vezes, se eu peço com carinho, se eu falo com educação, com cortesia, com gentileza, às vezes eu dispenso a palavra mágica. Eu dispenso, por favor. Se eu disser para vocês assim, pessoal, depois da live, vocês podem fazer um print aqui da tela e mostrar lá nos seus stories que vocês assistiram a live comigo e me dizer do que vocês gostaram? Com esse sorriso, com esse tom, com esse carinho, eu preciso dizer por favor? Claro que não. A partir desse momento eu tenho certeza que todos vocês que estão aí estão printando essa tela para fazer um story daqui a pouco. Verdade ou não? Brincadeira, mas é sério. Então, gente, o que eu tô dizendo é o seguinte: educação, polidez e cortesia é uma forma de ser e de agir. Isso não tem muito a ver com essas palavras. Claro, podem e devem ser ditas, filho, quando você for fazer um pedido ao garçom. E outra, a gente modela também, né? Não se esqueçam nunca do exemplo. Muito obrigada a todos os papais e mamães que disseram aí, que ensinam no dia a dia, que dão exemplo, né? Talvez não com essa palavra, não disseram que modelam, mas que fazem, as crianças veem e por isso se mantêm fazendo. Então, se a gente tem também uma relação com a nossa criança, que é uma relação respeitosa, uma relação de igual valor, uma relação de respeito, de carinho, de reciprocidade, a criança vai devolver esse tipo de coisa. Quando você diz, filho, você traz o seu prato para a pia, por favor, não é que ele esteja fazendo um favor para mim. Essa palavra, ela vem... Oh, meu bem, você pode pegar uma aguinha para mim? Esqueci. Essa palavra, ela vem de maneira automática, porque a gente também tem um caminho mental preparado para dizer essa palavra, quando na verdade, se você for me perguntar, Priscila, o seu filho pegar, Jéssica, boa noite, o seu filho pegar o prato dele em cima da mesa e levar para a pia, é um favor que ele te faz? Eu vou te responder que não.
Ele está levando o prato dele para a pia. E de verdade, é o mínimo que ele pode fazer. Eu não vou dizer isso para ele, que é o mínimo que ele pode fazer. Mas é a colaboração dele naquela situação. Né? Ele teve a comida, pegar o prato. Ei, Tony, boa noite. Pegar o prato e pôr na pia é a parte dele para ajudar naquele serviço que é da casa de todo mundo. Certo? Então, essas coisas, esse por favor, esse às vezes obrigado, com licença, que você já está passando, você está pedindo com licença, mas você já foi. Né? Ele vem num pacotão econômico. E muitas vezes, Larissa, que bom ter vocês aqui, Ana Paula, essa via de acesso do comportamento automático, da palavra automática, é exatamente a mesma situação em que veio o grito. É isso aí, é muito bom ver paz aqui, viu, Tony? Muito obrigada. Muito bom ver paz aqui e saber que você acabou de ter bebê e já está aqui preocupado e se antecipando a essas questões. É muito bom. Então, a gente vai ensinando para as crianças a cortesia no dia a dia, no contato com ela, nas relações que a gente faz, né? Não é apenas a palavra pela palavra, mas nós, adultos de hoje, temos essas palavras funcionando muitas vezes de maneira automática. E às vezes a gente faz uma grosseria. Pega isso aí pra mim, por favor. Falando de maneira rude, sem carinho. E aí você fala um por favor no final da frase. E aí então temos a magia? Não é bem assim. E aí tá a crítica de serem palavras mágicas. Elas não são mágicas. Devem ser ensinadas num contexto de respeito, num contexto de educação, num contexto de cortesia, né? E então, falando sobre palavras em si, e vamos usar aqui um jargão velho, que as ações valem muito mais do que as palavras. Às vezes, a nossa sensação, o nosso corpo, a nossa linguagem corporal, a nossa expressão facial, a nossa emoção estampada no rosto, ela vale muito mais do que o muito obrigado. Muito mais, porque tem coisas que o muito obrigado não paga. Né? Por exemplo, existem ajudas que a gente recebe, rede de apoio, por exemplo. A gente nunca consegue pagar uma rede de apoio com um muito obrigado. Não existe, né? Hoje, por exemplo, a minha prima veio aqui, como eu já disse, para estar aqui, para brincar com as crianças, não é nem cuidar das crianças. Ela estava aqui, ela brincou e ela se divertiu, brincaram de massinha, jogaram uno e vareta no período do meu atendimento, e isso não tem preço. Né? Eu fui lá, corri, fiz uma comida gostosa para agradar, essa era parte do meu muito obrigado, mas ela veio aqui para cuidar daquilo que existe de mais precioso para mim, para eu manter a minha fonte de renda, para eu manter o meu propósito de vida, para eu manter o trabalho que eu amo. Então isso não tem preço. Talvez o fato de eu ter ido lá e, nossa, ai, que bom que você tá aqui, que você também tá se divertindo e brincando com os meninos, e que legal, e a gente bate papo, e é aquela comida gostosa, a gente come junto. Isso é uma demonstração de gratidão, que é muito mais do que eu dizer para ela muito obrigado. Porque muito obrigado não paga o que ela fez por mim hoje. Entende? Então, é bem por aí a situação. O que eu tô falando aqui é que ensinar a palavra pela palavra não ajuda. Então, assim, eu escrevi uma coisinha aqui pra gente pensar e fazer um post com isso, né?
Então, as ações valem mais do que as palavras. Um por favor sem gentileza não vale. Um obrigado sem gratidão não vale. Um com licença intrusivo, aquele com licença que você pede licença e abre a porta e você já entrou. Aquele com licença que fala, aí com licença, você vê que a pessoa tá ali no meio de uma fala, com licença. E aí você interrompeu, você foi intrusivo, né? E a desculpa sem intenção. Como a gente está aqui falando sobre crianças, tratando... Dani, boa noite. Ale, boa noite. A gente está tratando aqui do comportamento das crianças e a desculpa é a maior questão. Porque às vezes a criança aprende a falar por favor e tá tudo bem, muito bem, vamos indo, e isso fica fixado, mas as perdas não são tão grandes quanto as desculpas apresentam. Então, a desculpa sem intenção, ela modela um comportamento, como é que eu posso dizer? Uma palavra me fugiu agora. Ela modela um comportamento irresponsável, que não tem foco na solução, que não se preocupa com o que causou, o que o seu erro causou. Ah, eu fui ali e dei um soco no meu colega lá, vamos pensar, coisas que acontecem entre crianças e que a gente precisa estar atento, né? Foi lá e deu um soco no colega, vai lá abraçar o colega e pedir desculpa. Gente, ninguém dá um soco em alguém à toa. Dá soco porque tá com raiva, não que o outro tenha culpa, tá? De maneira alguma, não é um incentivo à violência. Mas eu dei um soco em alguém, é porque eu tô com raiva, pode até ser desta pessoa, pode até ser por alguma coisa que essa pessoa fez, mas eu não tenho direito de violar o corpo do outro. Não tenho esse direito. E aí então vem alguém e me diz que eu tenho que dizer a palavra desculpa. Não diz que eu tenho que me arrepender, não disse que eu causei dor pro outro. Não, vai lá e pede desculpa pro seu colega agora. E aí olha a cara da pessoa que manda pedir desculpa. Ela também tá nervosa, ela também tá projetando toda a violência que ela tem dentro, talvez também esteja com vontade de dar um soco. E ela vai lá e manda aquela criança pedir desculpa. Nós, pais, obrigamos, forçamos a barra de um irmão pedir desculpa para o outro, das crianças pedirem desculpa para nós, e muitas vezes a gente nem está nesse lugar de se desculpar. Já conversamos sobre esse assunto aqui também, dos pais se desculparem. Precisamos nos desculpar? Sim, mas vamos olhar para essa palavra, desculpa. A desculpa é para tirar a culpa. Se você não sentiu culpa, que é uma emoção derivada da tristeza, se você não parou para refletir a respeito do seu comportamento, como é que você vai pedir para alguém tirar isso de você? Como é que você vai pedir desculpa para alguém? Tira esta culpa de mim. Me desculpa. Se você não sentiu culpa. Então, a gente acaba ensinando as palavras como palavras mágicas. Elas resolvem o problema. Elas te liberam para errar de novo. Para fazer outra besteira e dizer, desculpa. As crianças ficam viciadas em pedir desculpa. Vocês já viram, já perceberam o comportamento assim da criança? A criança faz uma bobagem, me desculpa. 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 Tem uma família no Reprograma que está justamente com essa questão da criança, né? Que foi muito incentivada, principalmente na escola, a falar me desculpa, e isso ficou, e aí todo erro pede desculpa, mas antes mesmo de ter pensado sobre aquilo que errou. Então, a respeito das desculpas, a gente tem formas, né? O primeiro é que, dependendo da situação, não é desculpa que vale. Por exemplo, deixou um copo cair no chão. Adoro esse exemplo, né? Deixou o copo de água cair no chão. Me desculpa. Pensa você. Eu tô aqui bebendo água. Deixei o copo cair no chão. Tô sozinha.
Aí eu olho pro copo estilhaçado no chão, aquele monte de água e digo, me desculpa. O que acontece? Nada. A criança que deixou o copo de água cair no chão, que espatifou tudo, e ela diz me desculpa, ela tá dizendo me desculpa por impulso. Porque ela foi ensinada a dizer isso, ou em casa, ou na escola, ou ela viu alguém fazendo isso, ou ela aprendeu no desenho. Os desenhos têm muito disso, né? De ensinar as palavras mágicas, não necessariamente com esse nome. Mas a criança vai, então, e se desculpa por aquilo que ela fez, mas pedir desculpa não resolve o problema. Então, muitas vezes, o que a gente precisa dizer para a criança é, ok, tudo bem. Tudo bem significa não é para você pedir desculpa. Ok, tudo bem, vamos resolver isso. Como se resolve um copo estilhaçado no chão? Se a sua criança estiver calçada, ela pode segurar a pá e você empurra o caco de vidro, né? Talvez ela não vai ainda ter autonomia, ter coordenação motora para enxugar o chão, mas ela já consegue fazer uma série de outras coisas. Consegue segurar a pá, consegue estar ali do seu lado, entender a gravidade daquilo, ver que não há problema do copo ter caído no chão, dela ter deixado o copo escorregar. Ali existe um perigo dela se machucar. Então, o que precisa fazer? Ter cuidado. Da próxima vez que você estiver andando com um copo de vidro, o que você vai fazer? Então, a gente pode fazer essas perguntas para a criança, ou seja, foco na reparação. Reparação, já tirou, juntou tudo aquilo, jogou fora. Se a criança já consegue catar, ela mesma pode catar. Isso ensina a autorresponsabilidade. Eu fiz, vou resolver isso daqui. Se precisa de ajuda, pede ajuda. E tudo bem pedir ajuda. Ei, você pode me ajudar, por favor? Eu tô na condição de te pedir ajuda agora. Eu preciso de auxílio, eu preciso de apoio. E o foco na solução. Como eu vou resolver isso? Resolvi isso agora, no ato. E de uma próxima vez que eu precisar segurar um copo de vidro e andar ao mesmo tempo, o que eu preciso fazer? Ter cuidado. No caso de uma criança pequena que não consegue pegar assim o copo todo com uma mão, né? Como que você pode fazer, filho? E aí a criança pode dar algumas sugestões, você pode dar outras e ajudá-la em opções que são melhores. Será que se você segurar com as duas mãos, você segura mais forte o copo? Ensina e mostra para a criança. Olha aqui, ó, assim é muito mais difícil de cair se você estiver segurando com as duas mãozinhas. Você fica mais firme. Será que se você descer primeiro da cadeira para depois pegar o seu copo, o seu prato de vidro na mesa, não é melhor? Você não vai segurar com mais firmeza? Porque quando a gente desce, a gente pula. Quantas vezes você vai dizer isso? Inúmeras. O processo de educação é assim. Ana, boa noite. Que bom ter você aqui, minha cunhada, puérpera, com a deliciosa Alice em casa. Então, gente, o que eu queria falar sobre as palavras mágicas era isso, de que essas palavras devem ser ensinadas sim, mas que elas não são mágicas, elas não solucionam os problemas. A gente precisa ensinar gentileza, cortesia, polidez nos comportamentos de maneira geral. Como eu falo com o outro, a forma como eu trato o outro, no volume da minha fala, na forma como eu falo, né? Na prosódia, como que é a música da minha fala com o outro. Tudo isso influencia no como o outro recebe de mim. Muitas vezes as palavras são desnecessárias. Às vezes eu tenho uma cara de gratidão que o muito obrigado soa tão pequeno no meio daquela situação toda, né? Que o por favor soa tão pequeno quando você é cortês, quando você é educado, quando a sua fala tem uma posição de quem está pedindo ajuda ou de quem está fazendo uma solicitação amorosa, né? Não é, traz o seu prato aí, bota o seu prato na pia, por favor.
Isso é irônico, isso é grosseiro. Ei, filho, traz o seu prato para pia aqui para ajudar todo mundo, para nossa casa ficar organizada. Precisa do por favor? Não necessariamente. A reparação do erro, que é extremamente importante, a gente precisa trabalhar isso no quesito das desculpas, né? A gente precisa ensinar para as crianças. Filhos, dono do mundo, boa noite, que prazer, Thalita, boa noite. Estamos falando sobre as palavras mágicas que não são assim tão mágicas para você que está entrando agora. E é isso. Gentileza e cortesia são modeladas no dia a dia, no respeito mútuo, no contato amoroso com seu filho, na possibilidade de que ele erre e aprenda com os próprios erros, que ele entenda que o erro é uma possibilidade. Por que que o erro é uma possibilidade, uma oportunidade de acerto, né? De melhoria? Porque a partir do erro que a gente consegue fazer uma avaliação. Vamos usar esse exemplo do copo que eu falei agora. Se a criança tivesse pulado da cadeira com o copo na mão e ele não tivesse caído, a gente talvez não faria uma orientação a respeito disso. Porque muitos de nós, adultos, e a criança observa isso, que a gente vai se levantando da mesa, a gente já está com um prato numa mão, um copo na outra, e a gente levanta da cadeira. Porque a gente tem coordenação suficiente para isso, força muitas vezes, né? E a criança não necessariamente. Eles veem a gente fazendo e eles copiam isso. Eles precisam entender que o pulo deles da cadeira é diferente da gente sair. A gente já está com o pé no chão. A gente levanta da cadeira. Então a gente precisa ensinar isso e isso é no dia a dia. Possibilitar às crianças que errem e reparem os seus erros. Né, de que busquem uma solução. Machucou o outro, repara o erro. Vai lá colocar a bolsa de gelo no lugar que foi machucado, cuidar do outro, limpar o local que machucou, saber se o outro tá bem, ir lá e se preocupar genuinamente. Vamos lá saber se o seu irmão melhorou, se o seu coleguinha melhorou, se o fato de você ter colocado gelo nele solucionou o problema, se ele tá precisando de mais alguma ajuda, né? E aí então a criança se sente à vontade. Você percebeu que aí quando você cuida, você tem a percepção do mal que você causou. Quando você junta o vidro, você tem a percepção da bagunça que você causou. Né? Quando você magoa alguém e tem a oportunidade de ver aquela pessoa triste com você, você consegue ter a dimensão do mal que você causou. E aí sim, aí tem tristeza. Aí a pessoa para e pensa, putz, acho que eu machuquei meu amigo mesmo. Claro que a gente pode ajudar, pode orientar para que isso aconteça. Nossa, realmente eu machuquei meu amigo, não foi legal. O que eu preciso fazer para ajudá-lo? Né? Então a criança tem oportunidade de consertar aquilo que ela fez com cortesia, com gentileza, com a educação que a gente espera tanto dentro dessas palavras mágicas, que na verdade não são mágicas. Bem, pessoal, era esse meu recado para hoje. A gente segue por aqui conversando sobre mais formas de educar de maneira consciente, de maneira positiva, respeitando as crianças, tendo eles como pessoas de igual valor, ajudando nas necessidades, nos respeitando inclusive, né, colocando um limite que nos protege, que protege as nossas crenças e valores, desde que as nossas crenças não sejam inadequadas. E aí a gente fala sobre crenças num outro momento. É isso. Espero ter respondido as perguntas que me fizeram a respeito das palavras mágicas. Elas devem sim ser usadas, devem sim ser ensinadas, mas o que a gente precisa buscar nisso tudo é o porquê.
o sentido disso, da gente fazer essas instruções para as crianças. Permitir que eles entendam o porquê, que vejam sentido em se desculpar, em dizer por favor, em agradecer alguém e entender que a linguagem corporal, né, vale muito mais do que essas palavras. A forma como eu falo, o carinho como eu trato o outro, isso sim é cortesia, é gentileza. Tá bem? Nenhuma pergunta por aqui, então a gente vai encerrando nessa terça-feira e em breve teremos novidades. Estou conversando com pessoas muito especiais para trazer coisa nova aqui para esse canal, mais ideias, profissionais de outras áreas para ajudar a gente a pensar um pouco mais e melhor sobre essa educação consciente, essa educação com respeito. Tá bem? Grande beijo para vocês, agradeço a todos que estão aqui nesse momento e a todos que vão ver essa live, no YouTube ou aqui mesmo nas próximas 24 horas. Tá bom, pessoal? Grande beijo, protejam-se, vamos seguir as orientações para que a gente volte a funcionar normalmente o mais breve possível. Tchau, tchau, prazer ter vocês aqui.